Irmãos, então pega a tua Bíblia, vamos meditar numa palavra agora que Deus tem para nossos corações. Irmãos, muitas vezes a gente fica repetindo certas questões, e muitas vezes a gente fala assim: ah, mas eu já sei disso, ah, mas o pastor de novo vai falar sobre isso, né? Mas irmãos, nós temos que vigiar muito. Nós viemos da clínica agora à tarde, e nós estava conversando com umas pessoas lá que estão internadas, e você vê, irmãos, o diabo é maldito mesmo, irmão, maldito. Um perdeu a família, o outro perdeu a esposa e o filho dentro da igreja, irmãos. Era levita da casa do Senhor. Ele foi até uma lanchonete, ele tinha acontecido uma separação, e veio de o irmão ajudar a unir de novo, né, a reconciliar, porque gerou uma família, gerou filho, né, irmãos? Então é um laço, né, para ele, queira ou não queira, é mais difícil, complicado. E aí ele foi na lanchonete, ele contando que chegou lá, o irmão estava tomando cerveja com a irmã da igreja, e ele foi repreender. Aí o irmão convenceu ele, irmão, olha isso aí, o irmão convenceu ele que a pessoa só não pode se embriagar, mas tomar uma cervejinha não tem problema. Aí o outro do lado falou assim: ó, eu caí, irmão, eu estou aqui porque eu caí por causa da cerveja sem álcool. Olha isso aí. Então é para nós vigiar, porque eu já ouvi viu, irmão? O irmão chegar e falar assim: irmão, eu bebo, só que eu bebo cerveja zero, sem álcool. Não existe isso, irmão. É uma intenção, né, do diabo. Você vê, uma coisa sem álcool hoje, né? É assim que o diabo convence, uma mentirinha hoje, né? Ah, nada, não vai dar nada. Aí o que aconteceu com ele? O cara começou a falar com ele, falou, não, começou a falar, não, vamos lá na Bíblia. Olha isso, irmão. Lá na Bíblia, a Bíblia Sagrada fala que Jesus transformou água, né? Transformou água em vinho. Aí ele pegou, começou a entrar um parafuso na cabeça dele que foi meio. Aí ele, é mesmo, está escrito. Olha o que aconteceu. E foi a conversa, daqui a pouco o irmão pediu uma cerveja para ele, uma latinha. Aí ele ficou meio assim, ele tomou uma latinha, só que aí tomou duas, tomou três. Resumindo, irmãos, o casal que estava lá falou assim: para, já está bom. Falou, não, agora que está ficando bom, eu vou pagar uma para vocês agora, olha. Aí o casal fez o quê? Não, nós está indo embora, nós chegamos no nosso limite. Foi embora. Aí o irmão ficou até as 4, né, filha? Até 4:30 da manhã bebendo. Olha isso aí. O que aconteceu? Foi a perdição da vida dele. Você vê, o irmão, da igreja. Você vê que o diabo usou a pessoa da igreja. Essa pessoa estava sendo dominada pelo espírito, né, do engano. Então, muitas vezes nós pregamos por quê? Porque nós estamos vendo muita incredulidade, irmão. Essa semana eu estava vendo a respeito do dízimo, né? Deus vai preparar uma palavra para nós trazer sobre o dízimo, para que nós possamos entender, irmãos, certo? Não existia lei, sim, hoje nós estamos na graça, sim, né? Mas uma coisa está ligada na outra, irmão, não tem jeito. A Bíblia Sagrada de Gênesis, Apocalipse é a palavra de Deus. Deus não muda. Deus muda, irmãos? O Deus de Gênesis não é o mesmo Deus de Apocalipse? Não tem jeito, irmãos, né? Só que são de maneiras diferentes, assim, entre aspas, mas é o mesmo consentimento de Deus, né? É a mesma revelação, é a mesma palavra. Então a gente tem que ter esse discernimento. Quando a gente vem para Cristo, a gente temos que entender isso, né? Então eu quero que você pegue a tua Bíblia e abre lá em Levítico. Glória a Deus. Vamos abrir a Bíblia, irmão, lá em Levítico. Capítulo 10, versículo 8. Porque se nós, irmãos, ir contra o que está escrito na palavra, nós vai estar sentando nessa mesa e nós vai estar fazendo o quê? Nós vai estar se apostatando da fé. O que é apostasia? Apostasia é aquilo que está escrito na palavra, né? E você faz ao contrário. Apostatar da fé, né?
Porque se teve homens de Deus aqui, mulheres de Deus, que receberam de Deus autoridade, poder, para poder fazer a obra de Deus, nós temos que respeitar, irmãos, né? Eu estava lá agora, conversando com esses pais de família. Irmão, você não acredita, você vê o semblante dele, não é, filha? Nós ficamos admirados, porque você vê que é uma pessoa instruída, inteligente, sabe? Uma pessoa que tem conhecimento das coisas. E ele falou, e eu conversando com ele, eu falei: irmão, o que aconteceu na tua casa, né? Esse outro, não esse que bebeu, o outro que está lá, foi porque você perdeu a autoridade dentro da tua casa. Porque todo mundo tem autoridade, irmão. A mãe tem autoridade, o pai tem autoridade, o filho também tem a autoridade dele, né? Porque isso vai passando de pai para filho, né? Então todo mundo tem autoridade perante Deus, que Deus concedeu. Então nós vamos ler aqui em Levítico uma autoridade, né, que Deus deu para Moisés, para poder passar, né, para os sacerdotes, para que eles pudessem, né, fazer aquilo que está escrito na palavra. E assim veio passando de geração em geração, e hoje é onde nós chegamos, amém? Então eu quero que você pegue a tua Bíblia, ó, Levítico capítulo 10, versículo 8, olha o que fala a palavra de Deus, ó. Falou também o Senhor a Arão, dizendo: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo está isso entre as vossas gerações, para fazeres diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo, e para ensinardes aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por intermédio de Moisés. Disse Moisés a Arão e aos filhos deste, Eleazar e a Tamar, que lhe ficaram: tomai a oferta e manjares, restante das ofertas queimadas ao Senhor, e comei a sem fermento junto ao altar, porquanto coisa santíssima é. Amém? Então pode se sentar, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, como eu estava falando para a igreja, a gente viu essas situações lá e a gente pega isso como exemplo para nós, sabia? Para nós não poder cair nas armadilhas de quem? De Satanás. Olha como o diabo ele é astuto, irmãos. E esse jovem falando com a gente lá, eu falo jovem porque é novo, o rapaz estava falando comigo. Ele também perdeu a autoridade. A família da esposa dele era tudo evangélico e olhava atrás dele uma sombra. E ele acabava confrontando, falando que não, que vocês estão vendo o que em mim? Mas eles estavam vendo mesmo, né? Um espírito que estava dominando a vida dele, porque virou uma coisa normal, só por causa das palavras daqueles irmãos. Você vê. Então a gente tem que atentar, irmãos, para aquilo que está escrito na palavra de Deus, né? Então tem pessoas pegando textos, né, não tendo base no contexto. Então você viu aqui, ó, essa mensagem está falando que Deus, o Senhor, falou para Arão, né, para que ele e os filhos dele, e depois a Bíblia Sagrada fala aqui, ó, e para ensinardes, aqui no versículo 11, ó, aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por intermédio de Moisés. Então, você vê, é os filhos de Israel. E nós sabemos, irmãos, que nós viemos de gerações, né, que são gerações de Israel, né, ou de Ismael, ou de Isaque, mas nós viemos, né, de Abraão, porque o pai da fé, quem que é? Abraão, né? Israel, o povo de Israel foi
foi separado dos outros povos, né? E a Bíblia Sagrada fala que o primeiro pai de Israel foi quem? Foi Abraão. Depois de Abraão veio Isaac, depois veio Jacó, né? Então, irmãos, a gente temos que entender isso. E a Bíblia Sagrada fala de altar, né? Aqui a Bíblia está falando de altar, ó. Senhor, ó, lá no versículo 12, ó. Disse Moisés a Arão e aos filhos deste, Eleazar e Itamar, que lhe ficaram: tomai a oferta de manjares, restante das ofertas queimadas, ao Senhor, e comei sem fermento, junto ao altar, porquanto coisa santíssima é. Então, tudo que fala de altar, irmãos, né, a gente sabe que é consagrado, não tem jeito, tudo é consagrado. Você veio até o altar. A Bíblia Sagrada fala que você entregou a tua vida no altar ao Senhor, não é isso? Na igreja. Então, a Bíblia está falando que a partir desse momento, então, né, no Novo Testamento, você se torna como Arão. Por quê? Arão era um sacerdote. E o que você é hoje na igreja? Você é sacerdote. Você sabia disso? Você é um sacerdote. Nós fazemos parte nós somos sacerdotal. Do reino de quem? De Cristo. Existe um reino. Hoje nós estamos aqui nesse corpo físico, mas nós também estamos no mundo espiritual aqui. Nós sabemos que agora nós fazemos parte do corpo de Cristo, né? E a Bíblia Sagrada fala que por nós fazer parte do corpo de Cristo, então nós somos purificados e limpos através do que? Do sangue de Cristo. Então não tem como esses irmãos que têm esse pensamento de falar que, né, Jesus transformou água em vinho, então por isso que ele ia beber, né, com moderação. Não existe isso, irmãos, não existe. Na igreja do Senhor Jesus Cristo não existe isso, né? Ou é sim, sim, ou é não, não. Você viu o exemplo do rapaz que começou a beber bebida sem álcool? Entre aspas, cerveja sem álcool? Não existe isso, irmão. Isso é estratégia do diabo. Isso é estratégia do inimigo. Então a Bíblia Sagrada fala aqui que foi dada essa ordem para Arão. E aí veio passando de geração em geração. Aí se você pegar a tua Bíblia lá em Provérbio capítulo 20, olha o que fala a Bíblia lá em Provérbio capítulo 20. Vai lá. Provérbio capítulo 20. Glória a Deus. O vinho é escarnecedor, e a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. E o que fala a Bíblia, irmão? Só vai entrar no reino de Deus quem? Os sábios, né? Então nós temos que ter sabedoria. Sábio é aquela pessoa que pensa, que tem conhecimento, que tem discernimento. Espera aí, se a Bíblia está falando lá no princípio, né, que os filhos de Arão teriam que ensinar os filhos de Israel para que eles não tomassem vinho e nem bebida forte. Aí em Provérbio, né, Salomão escreve aqui, né, ele sendo, né, uma pessoa que não, ele entendeu porque a Bíblia Sagrada fala que tudo na vida dele foi vaidade de vaidade, porque no final ele viu, né, as besteiras que ele fez. Porque muitos têm dúvida, irmão, da salvação de Salomão. Tem dúvida, porque ele pecou muito. Ele fez tudo ao contrário que o pai dele ensinou para ele. Tudo ao contrário, né? Então, ele deixa escrito aqui, ó, o vinho é escarnecedor.
Ele escarnece, irmão. A pessoa começa a beber, ela perde o sentido. Você vê, esse rapaz, ele tomou uma latinha, de uma ele tomou duas, aí ele já quis pagar pro rapaz. No final da história, ele falou: irmão, eu estava alegre, 4:30 da manhã saí de lá, ainda por cima, irmão. Olha o que aconteceu, olha como o diabo ele é muito sujo. Amigo entre aspas, ele pegou o carro, 4:30 da manhã estava indo embora. Aí um amigo do nada apareceu no caminho dele. Aí ele foi dar carona pro amigo. O que aconteceu? O amigo estava com droga, e aí no caminho o cara falou assim: ô, eu vou dar um tiro aqui, ó. Aí ele falou: meu, você é louco, dar um tiro no meu carro? Não. Ele falou: ah, irmão, eu que estou nisso, você não está não, fica tranquilo, não vai dar nada para você não. Aí ele falou: já estava o bêbado mesmo, irmão, já estava tudo. Ele falou: ah, vai, faz aí. Aí o cara ainda acabou cheirando cocaína no carro dele. Olha isso, irmãos, como o diabo ele é imundo. E é assim. E as coisas vão acontecendo assim, e a pessoa não percebe. Então, a Bíblia, ela fala que o vinho é escarnecedor. E aí a bebida forte, alvoroçadora, quer dizer, alvoroça, né? Traz confusão, né? Traz briga, a pessoa se alegra, entre aspas, mas o diabo que está querendo o que ali? Né? Uma contenda, né? Porque aí a pessoa se sente, né, forte, acha que pode falar qualquer coisa, porque ela está fora de si. Então, a Bíblia fala assim, ó: o vinho é escarnecedor e a bebida forte, alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido, não é sábio. Então não é sábio. Aí se você ir lá em Pedro, vai lá, 1 Pedro. Primeira Pedro, irmãos. Capítulo 4, versículo 3. Ó, porque basta. Olha o que Pedro fala aqui: basta. Olha o que Deus está falando para esses crentes que acha que não tem problema, ó, basta, para, vai ser gerado consequência. Ó, porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios. Então você fazia a vontade dos gentios. Então na verdade, irmão, essa pessoa que estava na igreja, que diz ser irmão, ele ainda não era crente, né? Ele era gentil, ele estava no mundo, a vida, ele estava na igreja, mas o coração dele estava onde? No mundo, nos prazeres da carne, na vontade da carne, porque o próprio Jesus fala, o próprio Pedro aqui, ó, entrega aqui a palavra, ó: porque basta o tempo decorrido para teres executado a vontade dos gentios, ó, tendo andado em dissoluções, concupiscências borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatria. Por isso, difamando-vos, estranho que não corrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas, ó, aquele que é competente para julgar vivos e mortos. Ó, pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que, mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam no espírito segundo Deus. Está vendo, irmãos? Então, até para os mortos foram pregados. Então vai pensando que no Velho Testamento, aqueles que morreram não ouviram a palavra, ouviram também, viu? Deus falou. Tanto que a Bíblia fala que sepulcros se abriram, né? E o que aconteceu? Sepulcro se abriu, pessoas que estavam mortas, né, subiram para onde? Para o paraíso. Todos estavam no seio de Abraão, pela fé. Então foi pregado. Agora, aquele que entendeu, amém. Aquele que não entendeu,
vai ser julgado por aquele que, né, é justo. Então, irmãos, se a gente pegar aqui no versículo 2, ó o que fala a Bíblia aqui, ó. A partir do primeiro versículo, ó: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias, inveja e de toda sorte de maledicência, desejai ardentemente, como criança recém-nascido, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tende a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele, ó, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, ó, olha o que Deus fala. Então você também é uma pedra preciosa, irmão. Não deixa o diabo te enganar, não. Não deixa o irmãozinho te enganar, não. Se o irmão um dia querer fazer isso na tua vida, repreende ele, viu? Por isso que nós ensinamos aqui no altar, né? É uma coisa muito séria isso. E muitos estão brincando. Eu sei que muitas igrejas fazem Santa Ceia no primeiro domingo do mês. E muitas igrejas, irmãos, infelizmente, entre aspas, que não é igreja, para mim é uma seita, usa-se o vinho na Santa Ceia do Senhor. E vai você falar, e são, entre aspas, sacerdotes. Porque se ele fosse sacerdote real, ele ouviria a voz de Deus e lia lá em Levítico capítulo 10, o que foi falado para Arão. Porque Arão era um sacerdote, Arão era que preparava a mesa. Os filhos de Arão era que preparava toda a mesa. Por isso que tinha que ser, né, da linhagem sacerdotal, e tinha que ser pessoas que preparassem, né, a Santa Ceia. Né? Naquela época, Arão, ele tinha esse ofício. Os filhos de Arão tinham esse ofício no altar. Tanto que depois você vai ver mais embaixo aqui, os filhos dele pegaram aquilo que sobrou, não é isso? E ali fez a oferta e entregou no santíssimo, né, lugar que é santo, que é no altar. Então é muito sério isso. Então a Bíblia fala assim, ó: também vós mesmo, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual. Tá vendo? Então você é casa espiritual, irmão. Então a Bíblia fala aqui, ó: para serdes sacerdócio santo. Então o que você é? Quando você senta nessa mesa, sacerdócio santo de Deus. Você é uma pedra preciosa. Por isso que Jesus ele é a pedra angular. Ela, né, a Bíblia Sagrada fala que ela veio para encaixar nas outras pedras, para poder ser completo a obra. Mas a Bíblia fala que os judeus rejeitaram a pedra angular. Rejeitou essa pedra. Então, a Bíblia fala aqui, ó: também vós mesmo, como pedras que vivem, sois edificado casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifício espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Então, a Bíblia fala assim, ó: para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para o descrente, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Tá vendo? Aí a Bíblia fala assim, ó: e
pedra de tropeço e rocha de ofensa, são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Então aquele que tropeça na pedra, ele é desobediente, irmão, né? Na palavra. Então esses que estão ensinando, que estão falando aí, o que não está escrito aqui, eles vão pagar um preço muito alto, irmãos, porque é muito sério isso. Porque se você pegar lá, é de Gênesis, Apocalipse, a Bíblia fala sobre isso. A pessoa não atenta, irmãos, para as coisas, né, assim, espiritual. Um exemplo: se Jesus tivesse pegado o sumo da uva, que é o sangue da uva, e transformado em vinho, aí seria diferente, irmãos. Mas Jesus pegou algo que é neutro, que é a água, né? E a água, se você pegar uma água e colocar o limão, o que vai virar? Limonada, não é isso? Se você pegar a água e colocar a laranja, vai virar o quê? Laranjada. Não é isso, irmãos? Então, se você pegar a água, colocar, né, o sangue da uva, o que vai acontecer? Irmãos, suco da uva, né? Então, não tem para onde correr, né, irmãos? Então Jesus pegou a água e transformou o que? No sangue das uvas, que é o vinho, que é o mosto, que é o puro, que está escrito na Bíblia. Então, eu não sei aonde essas pessoas têm na mente, irmão, não dá para entender, né? Tanto que Jesus falou lá em João, que fala que 3 testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Os 3 é o que? Um só, não é isso? E 3 também testifica na terra, que é o Espírito, a água e o sangue. Então, a gente a água, irmãos, é uma coisa que não estraga. Você sabia que a água em si não estraga? Ela é um corpo fechado, né? O que estraga é o que vai na água. Tanto que você vê, tem cidades que faz tratamento da água do esgoto da cidade, e ela volta para o rio, e o rio depois é pegado em umas bombas, mandado para a cidade para as pessoas tomarem. Então não estraga, irmãos. Então a Bíblia está falando assim, vós, no versículo 9, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então um dia assim, irmão, você estava lá nas trevas, aí você encheu o cano de cachaça lá nas trevas, mas você veio para a luz. Então agora você é sacerdócio real e santo. Então presta atenção, volta lá em Levítico. O que você é então? Sacerdócio. E o que era Arão? Sacerdote. Sacerdócio. Então a gente temos que entender isso, irmãos. Não adianta, é uma coisa liga na outra. A Bíblia Sagrada, né? A Bíblia fala lá em Mateus capítulo 5, Jesus fala, eu não vim para abolir a lei, não, eu vim para cumprir, pois nenhum tio não vai ser tirado. Pronto, acabou. O que está escrito vai se cumprir. Então não vai ser tirado dos profetas que eles escreveram, não vai. Então eu não sei aonde esse povo, irmão, busca, né, na Bíblia, uma maneira de querer ensinar o povo que pode, né, irmãos porque ele ouviu isso, né, essa pessoa que falou para o irmão bebê, ele ouviu de algum lugar, e de repente pode ser desse sacerdote, né, que vai prestar conta para Deus,
porque não está prestando atenção na palavra. E aí, irmãos, tem uma passagem que fala assim também em Timóteo. Paulo fala assim: Timóteo, beba um pouco de vinho por causa das tuas enfermidades. Mas sabe que Paulo estava falando para ele beber o vinho fermentado, irmão? Sendo que Paulo foi chamado para poder ministrar a palavra de Deus, para poder ensinar a igreja. Paulo sabia disso, irmão. Porque Paulo, ele também falou que os profetas falaram, está falado. Então a gente fica triste com isso, porque está acontecendo isso. E essa semana, irmãos, né? Eu também estava vendo uma pregação sobre dízimo. Então, são 3 coisas que eu acho que na Bíblia é muito complexo. É o dízimo, né? É a Santa Ceia e é o batismo. Que as pessoas têm que ter isso, ó, no coração e não deixar ninguém lançar setas e dardos inflamados, irmãos. O que fala a Bíblia? Que é um só batismo, não é isso? Não há 2 batismos, não tem 3 batismos. Não existe. Hoje nós fomos na Peniel, o jovem que está internado lá, ele quer passar pelas águas. E aí eu estava falando para ele, falei: irmão, esse mês nós vamos ter batismo na igreja. Se você quiser, eu aviso o pastor, né? Eu venho aqui te buscar, levo, depois eu trago você de volta. Mas antes nós vamos vir aqui trazer, né? Ensinar você a respeito do batismo. Falar do batismo com você. Nós vem aqui, não tem problema. Porque é uma coisa muito séria, irmãos. Tem igreja que batiza 3, 4, 5. Quem já ouviu falar isso aí? Que tem pessoas que entram 1, 2, 3 irmãos. A Bíblia Sagrada fala que há um só batismo. Não existe 2, não existe 3, não existe 4. Tem pessoas aí batizando em nome do Pai. Tem gente batizando em nome do Filho. É separado. Não, né? É um batismo só em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Há um dízimo só. Não existe dízimo do Pai, dízimo do Filho e dízimo do Espírito Santo. Tem também igreja aí pregando isso, irmãos. Não existe isso. Então nós temos que ter, ó, sabedoria, não cair nessa cilada. Você vê, essa pessoa caiu. Por quê? Porque ele estava frágil. E olha isso, irmão, como o diabo é tão sujo. Ele falou que os irmãos que ofereceu a cerveja para ele, pediam ainda para colocar um louvor. E era romântico o louvor ainda, evangélico. E ele, separado da mulher, aí ele falou: irmão, parece que Deus estava falando comigo, parece que era comigo o negócio. Olha isso aí, que demônio, irmão, que Satanás. Falei: irmão, é um filho das trevas mesmo. Você vê como é sério, irmão, isso aí. O diabo é muito sujo, irmão. Aí você fala assim: mas irmão, o diabo vai usar pessoas. É pessoas mesmo, muitas vezes que está do nosso lado, que está dentro da igreja, irmão. Olha isso aí. Por isso que nós temos que sempre estar atento, ser sábio, para poder repreender o mal, irmão. Se o irmão falar isso para você, repreende ele, em nome de Jesus. Está repreendido, Satanás. Jesus repreendeu Pedro, irmãos. Repreendeu ou não repreendeu, igreja? Pedro quis falar que Jesus não ia passar por tudo aquilo que tinha que ser, que ia passar. Não, Senhor, o Senhor não vai passar. Falou: mas vem cá, você é Deus? É isso que Jesus falou para ele: você é Deus, Pedro? Porque ele estava querendo ser Deus naquela hora, não é verdade, irmãos? Eu sei o que você vai passar? Eu não sei, né? Eu sei das promessas que Deus fez aqui para os filhos da obediência. Isso eu sei, está escrito aqui. Eu sei também daquilo que vai ser consequência para os filhos da desobediência, porque isso vai acontecer. Isso vai acontecer. E é interessante, irmãos, que a gente tem assim, colocado para a igreja as coisas que vai acontecendo em nossa volta, para vocês verem que acontece, irmãos. Eu tinha dado um testemunho na sexta-feira aqui, a respeito da menina, que teve estava com um furungo entre, né, o ânus ali, estava sofrendo. E aí nós fomos cortar o cabelo, eu fui fazer a barba no sábado. E aí teve um irmão lá que corta nosso cabelo, ele passou por um momento difícil aí, esses dias, né? Ele teve um AVC. E aí ele começou a contar o que ele tinha feito anterior, né? Aí na madrugada, de manhã, veio a consequência.
daquilo que ele fez antes. Então, irmãos, não temam, a Bíblia Sagrada é bem clara, não há pecado sem causa. Foi gerado o que aconteceu por causa do quê? Por desobediência dele. Ele estava numa festa pagã, dançou à noite, deve ter bebido também com as pessoas ali, e chegou no outro dia, veio a consequência. Aí ele falou que, pelo que ele teve, até a pessoa que foi socorrer lá, falou assim, que foi um milagre de Deus, porque ele teve força de ir até o telefone, que ele caiu no banheiro, né filho? Banheiro, né? Caiu no banheiro, ele foi até o quarto, onde estava o celular, e ele não conseguia, ele perdeu o movimento do corpo, ele só ficou com uma mão e uma perna e foi rastejando. Eu falei, irmãos, quem te levou até lá foi o Espírito Santo, que ele é uma pessoa, porque por eles lá, ele não teria condições de ir lá até o telefone, ligar, e ele estava tentando ligar para a filha, não conseguia, conseguiu ligar para a namorada dele, a namorada dele entrou em contato com a filha, levou o SAMU, e levou ele, e ele está lá já cortando o cabelo, mas aí Deus falou com ele através da palavra, porque eu estava fazendo a barba, o Espírito Santo falou, vai lá, pega a Bíblia e mostra o texto para ele, onde ele pecou, e eu mostrei o texto para ele, e eu avisei ele, falei assim, se você cair de novo, nesse mesmo pecado, aí a consequência é maior, irmãos, cuidado, que agora você sabe, porque a Bíblia Sagrada fala, irmão, que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Deus não leva. Por isso que muitas vezes nós temos o livramento, por isso que Deus tem misericórdia. Mas quando a gente é consciente, a gente paga o preço. Então nós, igreja aqui, irmão, somos conscientes que está escrito aqui, né, a respeito da bebida. É muito sério isso. E não adianta, irmão, não adianta a pessoa querer arrumar um argumento, achar saída, brechas na Bíblia, que não vai achar. Não tem nenhum texto, irmão, concreto assim, que fala que pode beber, não tem na Bíblia. Tem texto que confronta, então isso chama doutrina. Então quando tem vários textos na Bíblia que fala que é errado, então isso chama doutrina. Por isso que tem coisas que as pessoas querem impor na igreja, que não é doutrina. Um exemplo, se você pegar na Bíblia, nós estávamos falando no começo do culto aqui, eu, particular, viu irmãos, aí é cada um, eu acho bonito, né, mulher que usa saia, mas não é proibida a mulher usar calça, não está na Bíblia, tá, alguém já achou? Não é errado, é cada um tem um gosto, que nem a irmã falou que gosta de usar calça, não é isso, irmã? Eu não gosto de usar saia, mas é o gosto da pessoa, cada um tem o seu gosto, mas a Bíblia, isso não é doutrina, não tem doutrina disso aqui na Bíblia. Aí as pessoas pegam e fazem de uma doutrina isso, pegam um texto e fazem de uma doutrina, e muitas vezes, irmão, tem pessoas que se acham condenadas por causa disso, porque cresceu numa igreja que tinha essa doutrina, mas é a doutrina daquela igreja, não é a doutrina da Bíblia. Porque a Bíblia Sagrada fala assim, tudo é lícito, não é isso que está na Bíblia? Mas nem tudo convém. O que a igreja ensina? Né? Tem coisas que é absurdo, irmão. Tem pessoas que pipirica tanto que né? A Bíblia condena isso, né? Mas a pessoa tem que ser, né? Tem que ter um limite, né, irmãos? Tem pessoas que não tem limite, tem pessoas que tem que olhar para o espelho e falar, Senhor, eu estou te agradando? Você pode ter certeza que o Espírito Santo vai falar, se não tiver alguma coisa, ele vai avisar. Então, irmãos, doutrina é aquilo que está na Bíblia, em vários textos na Bíblia. Então, se você pegar lá, né, no Velho Testamento, no Novo, vai ver que em vários lugares fala a respeito disso, fala a respeito dessa situação. Você quer ver, pega lá, Deuteronômio, capítulo 32, irmãos.
capítulo 32, a partir do versículo 12. Ó, assim só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Ele o fez cavalgar sobre os altos da terra, comer os mestres do campo, chupar o mel da rocha e azeite da dura pederneira, coalhada de vacas e leite de ovelha, com a gordura dos cordeiros, dos carneiros que pastam em baza e dos bodes, com o mais escolhido trigo, e bebeste o sangue das uvas, o mosto. Tem alguma Bíblia que está diferente aqui? Escrito? Vinho? Vinho puro. Puro é puro, irmãos. Sangue da uva. Não tinha nada fermentado. Aí, se você pegar lá em Gênesis, vamos lá, Gênesis. Capítulo 6, irmãos. Ó, Gênesis capítulo 9, irmãos, 9, perdoa. Gênesis capítulo 9, versículo a partir do 20. Ó, sendo Noé, capítulo 9, versículo 20. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro da sua tenda. O que aconteceu com ele aí, irmão? Ele se embriagar. E o que a Bíblia fala? Os embriagados vão entrar no reino de Deus? Olha isso aí. Foi aí que Noé desagradou a Deus, irmãos. Ele se embriagou e se colocou nu. Agora, antes dele ficar nu, o que você acha que ele deve ter feito? Chapado. Vocês já pararam para pensar? Ele estava nu. Para ele chegar a tirar toda a roupa, ele deve ter feito o quê? Ele deve ter feito o show dele. Porque é assim. A pessoa quando começa a beber, ela começa com a risadinha, começa a se alegrar, irmão, daqui a pouco ela perde o sentido, ela não sabe o que faz mais. Depois vai ver, se encontra no outro dia lá, o que eu fiz? Aí vê, ô irmão, você viu o que você fez lá? Nossa, você quebrou tudo, você fez isso, você fez aquilo. Sabia, irmãos? É muito sério isso aí. Muito sério. Então a gente tem que fugir da aparência do mal. Eu vou contar um testemunho para vocês rápido aqui, para vocês verem, ó. Tinha um rapaz que estava ajudando ele, e ele que o sonho dele era casar, irmãos, ter uma família. O sonho dele é ter uma família, cuidar da esposa, né? Fazer tudo diferente que o pai dele fez. Ele tinha um ódio do pai dele, porque o pai dele maltratava a mãe. Tanto que ele salvou ela, ele salvou a mãe de uma situação de o pai estar afogando ela num tambor de água. Ele teve que bater no pai dele. Ele falou, tive que sair no braço com meu pai, e eu era criança ainda, não era adolescente, eu tinha 13, 14 anos, eu tive que enfrentar meu pai, que meu pai estava matando a minha mãe, por causa, né, de maltratando ela, e eu sempre tive isso no meu coração, que um dia que eu casasse, eu ia fazer tudo ao contrário, né, eu ia cuidar e zelar da esposa que Deus me desse. E o problema dele era a bebida. Aí um dia, nós ajudando ele foi para Peniel se tratar, e aí não conseguiu ficar muito tempo, voltou, mas aí a gente foi tentando ajudar ele, e ele estava morando numa casa que a gente tinha ali no Parque Vista Alegre, ela estava abençoando ele estava trabalhando, estava tudo bem, irmãos, ele tinha parado de beber, né? Estava indo na igreja comigo, veio aqui na igreja também aqui. Aí, o que aconteceu? Ele conheceu uma moça pela internet,
Aí a moça falou, vamos combinar para a gente se encontrar, né? Vamos se encontrar, vamos então, tal, combinaram. Aí ele ligou para mim, tudo feliz, falou, pastor, conheci uma moça assim, vou encontrar ela, ora por mim, né? Falei, vou orar, irmão, Deus abençoa você. Aí o que aconteceu? Ele falou assim, então, só que ela pediu para mim levar um vinho. Eu falei, nossa, irmão, então, sua fraqueza qual que é? Aí é o vinho. Falei, você vai então para o lugar certo, hein? Vinho, já vai levar, ó, vai ser uma noite. Aí ele, não, pastor, mas eu não vou beber. Eu falei, irmão, para com isso, você vai falar para mim que você não vai beber, irmão. Se a mulher está mandando você levar o vinho, você está achando cara de tonto? Aí eu dei uma dura nele, irmãos. Falei, faz o seguinte, irmão, então, amém, só que você pode convencer ela, que isso faz mal. Leva um suco de uva, né? Leva um suco de uva, chega lá e fala assim, ao invés de nós beber vinho, nós vai beber um suco de uva. Aí você bebe a garrafa inteira lá com ela e o suco de uva. Aí o que aconteceu, irmão? Ela foi, só que ele não levou o suco de uva, ele levou o vinho. Aí eles beberam, a mulher já estava possuída pelo espírito demoníaco, né? Já estava só esperando, o diabo só estava esperando para dar o bote. Na bebida, aí a coisa acelerou um pouco, ela falou assim, viu, eu gosto de cheirar. E aí, ele já era viciado na bebida e também usava cocaína. Então ele sabia onde buscar, né? Ela deu o carro para ele, ela num apartamento bonito, carro bom, deu o carro para ele, irmão, e o dinheiro, falou, só vai buscar para nós. Ele foi, buscou e trouxe. O que aconteceu? Quando foi 7:30 da manhã, ele me ligando, desesperado, querendo que eu escondesse ele. Esconder ele, porque ele tinha feito o quê? Na casa dela, os dois, entrou um espírito demoníaco, sexo animal, acabaram com o apartamento, destruíram o apartamento, quebraram televisão, tudo, destruíram o apartamento. Quando ela acordou de manhã e viu, o que ela fez? Ela não lembrava de quase nada, ela chamou a polícia. E cadê ele? Ele tinha, aí a polícia estava atrás dele, né? Queria que ele prestasse conta. Por quê? Aí ela tirou o corpo fora, porque como que ela ia ficar nesse prejuízo? Então você viu, irmão, olha como o diabo ele é sujo, né? Aí eu fiz o quê? Eu fui lá onde ele estava e falei para ele, pode pegar suas coisas aí, embora, não quero saber, se vira, segue teu caminho, não quero saber. Então, irmãos, a gente tem que ser muito prudente, irmãos. Você vê, Noé não foi sábio aqui. Você vê, e a Bíblia Sagrada fala que Deus se agradou de Noé, irmãos. De uma nação toda, o único que restou foi a família de Noé. Então, você viu, mas o que venceu ele? A bebida. Então por isso que Deus não se agrada da bebida. Não adianta, irmãos, não adianta a pessoa querer arrumar um argumento, mas eu tomo só um pouquinho, eu passo no bar, eu tomo uma dose e vou para casa, eu não faço mal para ninguém. Esses dias a pessoa fala para mim, irmão, pastor, mas eu bebo na minha casa com a minha família, quem é o senhor para me julgar? Eu falei, mas não é eu que julgo, irmão, é a palavra. É a palavra que é contra isso. Vai chegar uma hora, irmão, que você vai ser convencido de algo e você vai pagar um preço muito alto. E tudo é assim, irmãos. Tudo começa nas pequenas coisas. Vocês sabiam disso? Houve um caso em Santos de um pai que estrupou uma filha e estrupou um filho, né? Criança. Aí eu fiquei sabendo disso, aí comenta na empresa isso, outro comenta isso, outro comenta. Falei, irmãos, isso teve um princípio. Teve um princípio. Sabe que a mulher desse homem prestou atenção no princípio de onde estava começando tudo isso? Porque onde já começou o adultério, irmãos? Não foi nas crianças, foi na cama do casal. Tem um princípio. Nada acontece do nada, mas a mulher muitas vezes aceita, ou o marido aceita. A mulher lança ideia, vamos fazer isso. Não, isso é pecado, não tem nada a ver, nós é casal, 4 paredes, está fechado, não tem problema. Não, tem sim, é bíblico, irmãos,
É bíblico. Então tudo tem um princípio. Tem um princípio na bebida, também tem um princípio na prostituição. Se você pegar a história de Davi, você vai ver que um dia teve princípio. Em algum lugar ele falhou, por isso que ele caiu em adultério com Betseba. Tudo tem um princípio. Nós que temos que vigiar, nós que temos que estar atentos, para que nós não venha cair em tentação, irmãos. Não é isso que fala a Bíblia? Vigiai e orai. Agora a pessoa ora, depois vai vigiar. Então esse rapaz está lá, perdeu tudo, perdeu a família, porque ele não vigiou. Ele não vigiou. Ele perdeu o quê? A autoridade. Por isso, irmão, que o único que tem a autoridade suprema, que é o sumo pastor, quem que é? Jesus Cristo. Porque Adão perdeu a autoridade também, porque ele também falhou. Um dia também começou o pecado, né? Por quê? Porque ele errou, por ter dado ouvido o quê? A esposa. Mas a esposa também deu ouvido quem? A serpente. E a serpente foi possuída por quem? Pelo diabo. Então tem um princípio, irmão. Tudo tem um princípio. Nada acontece à toa. Então você tem que ficar atento. Presta atenção na tua casa. Presta atenção nos teus filhos. Presta atenção na tua esposa. Presta atenção no teu marido. Se começar algo a sair fora do normal, repreenda. Chama ela, chama ele, chama o filho. Vamos orar em nome de Jesus Cristo. Porque você não está percebendo, mas o diabo está fazendo um laço. E você está dentro desse laço, e a qualquer momento o diabo vai fazer o quê? Vai puxar o laço. E quando ele puxar o laço, se seu pé estiver dentro, mas eu pulo. Mas na hora de você pular, ele pega o outro pé, não é isso? Né? De algum jeito ele te prende, se você não vigiar. Então, irmãos, vamos ficar atentos. Noé, a Bíblia Sagrada fala que sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro da sua tenda. E olha o maior pecado de Noé aqui, foi aqui, Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fez-lhe saber fora a seus 2 irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-se sobre os próprios ombros, e andando de costa, rosto desviados, cobriram a nudez do pai, sem que ouvisse. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço, e disse: maldito seja Canaã. Está vendo? Maldiçoou o filho por causa da bebida. Está vendo o que faz a bebida? A pessoa sair fora da realidade. Ele amaldiçoou o filho, irmãos. Então a gente tem que prestar atenção. Aí um perguntou para mim assim, falou assim: irmão, não é verdade que maldição vai passando de geração em geração e vai passando? Eu falei: está escrito na Bíblia. Mas aí eu dei exemplo da minha filha, e eu falei: isso eu não aceito. Por quê? Porque está escrito na Bíblia Sagrada que Jesus Cristo, ele veio para fazer o quê? Quebrar todas as maldições. Então, claro, irmãos, presta atenção, aquele que ainda está debaixo do jugo do mundo, ainda está debaixo de maldição, não saiu. Mas aquele que está debaixo do jugo de Cristo, é Jesus que está zelando, é Jesus que está cuidando, aí é diferente. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada fala que Jesus levou sobre ele todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades, todas as nossas transgressões, pois o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas pisaduras dele nós fomos sarados, irmãos. Então, quebrou essa maldição, quebrou. Lá em Êxodo 20 tem a passagem lá que está escrito: eu sou um Deus zeloso, que visita a maldade dos pais, nos filhos, até a 3ª e 4ª geração, mas faço misericórdia, em 1000 naqueles que me amam. Então é isso que você veio falar, é isso que você veio fazer nessa noite aqui. Você veio falar que ama Cristo, você ama Deus. Então se você ama Deus, Deus quebrou isso. Não é isso, irmãos? Deus quebrou.
na tua vida. Por isso que agora você tem que lutar e orar pela tua casa, pela tua família, para que os teus, né, possam também compreender e entender isso, que eles também têm que quebrar isso na vida deles. Por isso que o pai não paga pelo pecado do filho, e o filho não paga pelo pecado do pai. Porque se o pai já entendeu e já quebrou essa maldição, acabou. Você quer ver Ezequiel? Abre lá, Ezequiel. Porque tem ainda aí, irmãos, muitos filhos falando que o culpado é o pai, o culpado é a mãe. E a gente tem que pegar os versículos, lavar no coração e mostrar e levar aí, falar, ó. Não, Ezequiel capítulo 18, irmãos. E tem aqui uma situação também de casal. Por isso que Deus me trouxe aqui, nessa mensagem aqui, né? O que pode e o que não pode. Tem coisa que não pode, acabou. Viu? Se a igreja está falando, não tem nada a ver, tem sim. Ah, mas isso era Velho Testamento. Não. Continua ainda sendo pecado hoje no Novo Testamento. Amém? Ezequiel capítulo 18. Um Antônio vem na igreja, ó. É isso aí, amém. Glória a Deus. Ezequiel capítulo 18. Ó, a partir do primeiro versículo, ó. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que tendes vós que acerca da terra de Israel proferes este provérbio? Quer dizer, essa sentença. Provérbios, irmão, provérbio significa sentença. Ó, dizendo: os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos é que se embotaram. Quer dizer, os pais é culpado. Não. Aí ele fala assim, ó, é uma pergunta, ó. Aí fala assim, ó: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus. Eu ia falar, irmãos. É o cachorro, Paulão? Eu acho que pegou o carro, pegou o cachorro. Mas amém. Ó, o diabo, irmão. O diabo está furioso. O diabo está furioso. Nós estamos numa campanha e o inimigo ele está bravo, porque Deus já está fazendo a obra. Viu? Tá vendo, irmãos? Ó, o inimigo está furioso, irmão. O cachorro estava quietinho aqui, ó. Não estava incomodando ninguém, né? Infelizmente, né, o inimigo ele é astuto. Por isso que a gente tem que vigiar. É hora da gente parar, refletir. Tem coisas que não vale a pena. Deixa aí, não está incomodando ninguém. Estava incomodando alguém aí? Estava atrapalhando alguém? Né? Mas a gente tem que tomar cuidado. Por isso que eu falo para vocês, irmão, vigiar e orar. Mas a Bíblia fala assim, ó: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais direis este provérbio em Israel. Está vendo? Jamais direi esse provérbio em Israel. Quer dizer, essa sentença. Não fala isso. Hoje Israel nós sabemos que é a igreja. Então, ó: eis que todas as almas são minhas. Todas as almas de quem que é? É de Deus. Então você não é dono de alma nenhuma. Seu filho não é teu, tua filha não é tua, né? Então, ó: eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Então está falando aqui que vai morrer por causa do pai? Vai morrer por causa da... Não, a alma que pecar. Se o filho pecar, ele vai prestar conta. Se a mãe pecar, ela que vai prestar conta. Morrerá. Então, ó: eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também como a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Sendo, pois, o homem justo e fazendo juízo e justiça, ó, não comendo carne sacrificada nos altos, nem levantando os olhos
para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, e nem se chegando à mulher na sua menstruação, não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor a coisa penhorada, não roubando, dando o seu pão ao faminto, e cobrindo ao nu com vestes, não dando o seu dinheiro à usura, não recebendo juros, desviando a sua mão da injustiça, e fazendo o verdadeiro juízo entre homem e homem, andando no meu estatuto, guardando os meus juízos e procedendo retamente, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor Deus. E se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer ao seu irmão qualquer dessas coisas, e não cumprir todos aqueles deveres, mas antes comer carne sacrificada nos altos, contaminar a mulher do teu próximo, oprimir ao pobre e necessitado, praticar roubos, não tornar o penhor, levantar os olhos para os ídolos, cometer abominação, emprestar com usura e receber juros, porventura viverá? Não viverá. Todas essas abominações ele fez e será morto, o seu sangue será sobre ele. E eis que, se ele gerar um filho, que veja todos os pecados que seu pai fez, e vendo-os não cometer coisas semelhantes, não comer carne sacrificada nos altos, não levantar os olhos para os ídolos da casa de Israel, e não contaminar a mulher do seu próximo, não oprimir a ninguém, não retiver o penhor e não roubar, der o seu pão ao faminto, cobrir ao nu com vestes, desviar do pobre a mão, não receber usura e fizer juros, fizer os meus juízos e andar dos meus estatutos, o tal não morrerá pela iniquidade de seu pai, certamente viverá. E aí vai, irmãos. Depois você lê em casa o resto. Então, cada um presta conta de si mesmo. Só faz a tua parte, viu? Se você vê o teu filho, se você vê a tua filha, se você vê a tua esposa, se você vê teu marido, se você vê errando, só fala: o teu sangue não está sobre a minha vida, porque a Bíblia Sagrada fala que isso é pecado. Amém, igreja? Então vamos ficar de pé. Glória a Deus. Irmãos, e chegou o momento que nós vamos ouvir um louvor, e depois a gente vai orar, consagrar a Santa Ceia, e nós vamos servir a Santa Ceia para a irmandade, para os irmãos, porque também Deus deixou escrito, viu? Essa ordem veio do Senhor, que nós deveríamos fazer parte do corpo e do sangue de Cristo, como uma aliança perpétua, que está escrito na Bíblia Sagrada. Então nós vamos louvar. Depois do louvor eu quero que você que puder, viu, irmãos? Se você não puder, não tem problema, pode orar de pé, pode orar sentado, não tem problema. Mas se você puder, ore, fale com Deus, peça perdão para Deus de todos os seus pecados, de todos os seus erros, porque presta atenção, irmãos, nós somos corpo, alma e espírito. Amém? Tá. Mas existe algo dentro de você que se chama coração. E o coração é diferente desses três. Não tem nada a ver com o corpo, não tem nada a ver com a alma e não tem nada a ver com o espírito, né? O coração é que sai tudo, né? Que lá tem o bem e tem o mal. Então você tem o direito de escolher, né? Ou alimentar o bem ou alimentar o mal. Mas não tem jeito, o mal está lá.
né? Por isso que você não consegue ser 100%, né, santo. Você não consegue. Você não consegue. O único que conseguiu é Jesus Cristo, porque o coração dele era só bom, né? Só bom. Mas nós temos o coração bom, mas também, né, temos o coração mau. Não tem jeito. Ó, vem na mente, tem desejo que vem vontade a gente escanar, fazer, né, palavras que a gente fala que não devia falar, de repente já saiu, pum, ponto, já ia, foi, acabou, não tem como colocar para dentro de volta, porque já foi lançada. Então é uma luta, viu? Então peça para Deus te ajudar, viu? O único que pode te ajudar nessa luta é Jesus Cristo, e não tem como, viu, irmãos? Isso aí Deus não pode fazer nada. Você sabia disso? Deus não pode fazer. Isso é cada um. A luta individual. Por isso que a Bíblia fala que ninguém salva ninguém, né? O único que pode nos salvar é Jesus Cristo. Por isso, né, temos que fazer parte, né, desta comunhão, né, do sangue e do corpo do Senhor Jesus Cristo. E se você ainda não faz parte, começa a pensar nisso, viu? Jesus está às portas e bate, e a Bíblia fala que aquele que crer, né, e for batizado será salvo, aquele que não crer será condenado. E esses sinais vão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, se colocar as mãos sobre os enfermos eles ficarão curados, não é isso? Né? E se alguma coisa beberes, né, mortífera, não fará dano nenhum a você, mal nenhum. Então, irmãos, em nome de Jesus Cristo, eu começo a pensar nisso. Você que ainda não entregou a tua vida para Jesus, você ainda que não passou pelas águas, porque a Bíblia Sagrada fala, você viu aqui no princípio, nós se tornamos aqui uma pedra, né, que também o mundo nos rejeitou. Você vê, os judeus rejeitou a pedra angular, e o mundo também rejeita essa pedra preciosa, né, porque não tem nada a ver com o mundo. Amém? Levanta as tuas mãos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em conformidade à tua palavra, Pai, em o nome do teu Filho Jesus Cristo, nós abençoamos toda a tua amada igreja, hoje para todos sempre, todos digam comigo, amém.